Olá, nós vamos apresentar como funcionam as novas configurações do fechamento de caixa. Bom, as configurações estão em locais. Vamos acessar locais. Eu vou editar um local aqui. Todas elas estão no menu frente de caixa, na guia frente de caixa. Vamos descer até a opção Utiliza fechamento de caixa, que é essa opção aqui. O que acontece se ela estiver desmarcada? Quando ela está desmarcada e eu der salvar, o sistema vai operar da seguinte maneira. Eu vou poder escolher um PDV, posso até abrir um PDV, não faz sentido eu colocar valor nenhum e dou salvar. Eu posso realizar uma venda aqui sem problema nenhum. Mas, quando eu vier aqui no menu fechar frente de caixa, ele não vai trazer essa opção aqui. Isso normalmente é utilizado por aqueles restaurantes que pretendem usar o sistema só para operar, mas não querem fazer o fechamento de caixa. Isso vai evitar também que o sistema fique acumulando fechamentos de caixa e torne-se mais lento, ou seja, aquele cliente que não for usar o fechamento, utiliza essa flag de configuração. Vamos mostrar outra flag. Vamos em locais, vamos editar, vamos até a opção Utiliza fechamento de caixa, vamos voltar para Sim, que é a opção natural, onde aparece lá no menu fechamento de caixa. A próxima opção seria Utiliza validação do fechamento de caixa. Todos nós sabemos que no processo de hoje eu tenho fechamento de caixa, mas ele não leva nada para o financeiro, ou seja, eu preciso primeiro validar o fechamento para depois ele enviar para o financeiro, ok? Se eu marcar não utiliza validação do fechamento de caixa e salvar, quando eu estiver operando com o sistema, vamos voltar lá para vender. Vou liberar o caixa para ele assimilar essa nova configuração. Vou fazer mais alguma venda nesse PDV. Vou fazer uma venda aqui no cartão de crédito, por exemplo. E vou fechar o caixa. Veja que agora o menu voltou a aparecer, fechar o caixa. Ele traz o novo fechamento de caixa. Eu vou fechar, posso imprimir, posso fazer todo o processo normal. Mas agora, quando eu venho em vendas validar fechamentos de caixa, ele aparece esse fechamento apenas com a opção visualizar. Ou seja, ele traz o fechamento aqui para eu ver, eu poderia reimprimir o extrato, mas não edito a validação como é na configuração padrão. Porém, as informações do financeiro são enviadas automaticamente para o financeiro. Quem que vai usar essa configuração? Muitas vezes, em estabelecimentos menores, quem fecha o caixa é o próprio proprietário, ou seja, não precisa ter uma validação para poder ir para o financeiro. O processo onde a gente fecha o caixa e depois faz a validação é muito usual quando o operador de caixa é um funcionário, por exemplo, e alguém que cuida do financeiro tem que fazer a validação para que as informações sejam enviadas corretamente ao financeiro. Ok? Essas são as duas novas configurações, mas cabe aqui uma consideração. Se tiver configurado para fechar o caixa, que é a configuração padrão, antes o estabelecimento podia ficar operando vários dias sem fechar o caixa. Agora não é mais assim. Agora, se um estabelecimento não fechar o caixa hoje, ele tem até amanhã, ou seja, 2 dias, para operar sem fechar. Mas o terceiro dia o sistema vai obrigar o fechamento de caixa. Para quê? Para que ele não acumule o fechamento de caixa, para que as informações de crédito do cartão de débito, cartão de crédito, que normalmente são configuradas com uma quantidade de dias para ser feito o crédito, funcione melhor. Então, se ele optou por fechar o caixa, ele terá que fazer o fechamento de caixa com acúmulo máximo de 2 dias. Sempre o ideal é fechar todos os dias, mas ele permite um acúmulo máximo de 2 dias, ok? Obrigado.